A velha máxima de time que ganha não se mexe vale para o Vasco nesse instante? Apesar da grande atuação do último sábado diante do Atlético Mineiro, algumas dúvidas, como por exemplo, Manu Capasso merecia voltar a ser titular ou Robson Bambu pegou a vaga para ele? Vamos discutir esse tema específico, ou se de repente é um não assunto. Será que o elenco do Vasco está ficando fortalecido? Está ficando a ponto de não ter mais esse tipo de discussão? A gente vai falar do dia de preparação do Vasco, que teve até a apresentação de camisa nova. Também da chegada do gringo argentino Carabarral, que está no Rio e ainda é misterioso. Tem até amanhã para fechar, assim como um atacante de lado de campo. A janela está quase fechando. A gente vai trazer informações também sobre a arbitragem. Vai ter um árbitro sem muito peso para apitar domingo. Preocupante. Cara que não apitou jogo do Vasco nos últimos 2 anos. A gente não sabe se isso é bom ou é ruim. E todos os bastidores da questão da venda de ingressos e também sobre a briga pelo Maracanã, que semana que vem promete ter um capítulo muito quente. Essas e outras informações de um AVNews sempre muito recheado. Para você, torcedor do maior clube desse planeta. Vem, galera vascaína, toca a guitarrinha, que depois a gente chega. Olá, amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, 19 de abril de 2023, estamos chegando com o AVNews, nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Dá aquele like aqui embaixo, ou então o dislike. Se você não gosta, não tem problema nenhum. Pegue o link, compartilhe pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e de Facebook, avisando que o AVNews, tradicional vídeo de todas as noites para a comunidade vascaína, está entrando no ar. Seja membro do canal Atenção Vascaínos, o QR Code está na tela, você pode ter muitas vantagens. Primeiro, se direcione para a página do YouTube para você fazer seu cadastro, pagar com o seu cartão de crédito. Infelizmente, muita gente pergunta, poxa, mas eu não tenho cartão de crédito. É a modalidade do YouTube. Nós não temos nenhuma ingerência em relação a isso. Mas você pega o cartão emprestado de alguém, enfim. Você entra de membro do canal Atenção Vascaínos, os planos bem baratinhos. Você preenche o cadastro com todos os seus dados e manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com. O Sérgio Kind vai atender você. A gente andou com um probleminha no e-mail aí nos últimos 2, 3 dias, mas já está tudo regularizado. E o Sérgio Kind vai colocar você no grupo de Telegram. Quer passar também a fazer parte do louco grupo de WhatsApp? Fala com o Sérgio que ele vai te dizer como proceder. Seja membro e você pode participar de live, onde tivemos nosso João Privati, nosso Jorge Carvalho, advogados que participaram de uma live muito legal do AVNews ontem à noite, falando dessa situação do Maracanã. Você pode estar com a gente aqui fazendo uma resenha e falando de Vasco. Na abertura, 2 recados. O primeiro recado da 1xBet. A 1xBet que é parceira do canal Atenção Vascaínos há 4 anos. E você apostando com o link que está no primeiro comentário fixado, você vai ajudar o canal Atenção Vascaínos a ter a parceria com a 1xBet. Faça a sua aposta. Se você não é cadastrado, faça seu cadastro, preencha todos os seus dados. E você se habilitando a jogar, você usa a palavra Vascaínos para dobrar. Você dobra e se habilita a poder ganhar uma grana legal. Colocou 100 pratas, colocou lá Vascaínos, vai para 200. Colocou 50, vai para 100. Colocou 300, vai para 600. É uma maravilha. A 1xBet é uma empresa séria, correta e que tem uma enorme gama de jogos, tem muita coisa para você apostar, várias competições, faça a sua fé. Veja bem o que você pode apostar. Mas olha, mais uma vez deixando claro, é apenas distração e não meio de vida. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. E agora eu peço a você atenção para esse recado que o Renato, da Gran Prime Proteção Veicular, vai dar na abertura. Não é só uma publicidade. Você aderindo à Gran Prime, você vai estar ajudando ao Vasco. O Vasco da Gama fechou com a Gran Prime e com o canal Atenção Vascaínos, sendo o órgão comunicador, uma parceria que vai gerar recursos, receitas para o Vasco da Gama. O Renato, da Gran Prime, tem um recado para você. Fala, galera do canal Atenção Vascaínos.
Renato da Gran Prime Proteção Veicular passando aqui para reforçar o recado. Todo mundo já deve estar sabendo da parceria que a gente fez com o Vasco e com o canal Atenção Vascaínos, onde você pode fazer a proteção do seu carro ou da sua moto e ter 50% de desconto na adesão. Só que a gente não fez só isso, pessoal. A gente com essa parceria está revertendo parte da sua adesão e das mensalidades pagas para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora eu vou falar para você. Imagina quantos vascaínos nós somos. Imagina a força que a gente pode mudar o Vasco trazendo nossos carros e motos para a Gran Prime. Porque parte desse valor vai ser revertido para o Vasco. Nós somos milhões. A gente pode fazer um movimento gigantesco. Então vamos fazer o Vasco um time muito mais forte, muito mais gigante. É muito fácil. É só acessar granprime.org.br, colocar o código promocional AV, que a Gran Prime explica como funciona. Grande abraço, saudações vascaínas. Anotou? www.granprime.org.br e você usa o cupom AV para você poder ajudar o Vasco da Gama. Bom, os jogadores do Vasco da Gama continuam treinando. É uma vantagem, apesar de ser duro não ter competições, está todo mundo jogando Copa do Brasil, Copa Libertadores, Sul-Americana. O Vasco só joga o Campeonato Brasileiro. Por um lado é muito bom, porque tem a semana cheia para trabalho, recuperação dos atletas, e você está vendo fotos aí de um dia especial, em que os jogadores do Vasco usaram um novo uniforme, porque o Vasco estreou um novo uniforme no sábado contra o Atlético Mineiro, uma camisa belíssima, aliás tem que comprar uma camisa dessa para mim, mas também tinha o resto do enxoval. E as camisas são lindas, como você está vendo aí nas fotos. Camisas bonitas, de um bom gosto. Gostei das camisas de treino, bem bonitas, bem, vistosas, ficam bem. Mas a grande situação do elenco do Vasco hoje, que é uma discussão do torcedor, é: temos elenco, temos time para chegar bem no Campeonato Brasileiro? Para uns, falta realmente mais gente no elenco. Cheguei a ver aí algumas simulações de um possível time suplente, colocado o time principal do Vasco, que jogou no sábado. Léo Jardim, Puma, Robson Bambu, Léo e Piton. O meio de campo que jogou Rodrigo, Andrei Santos e Jair. Na frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Um possível time suplente? Vamos tentar improvisar aqui. Ivan, goleiro, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Miranda, Manu Capasso na lateral esquerda, PV. Barros como primeiro volante, Marlon Gomes, Galarça, na frente, Orediano, Juan ou Eguinaldo e Figueiredo. Enfim, são várias as opções, sim. Dá para escalar um time suplente. Será que é o melhor dos times suplentes? Tem aí o Carabarral, que a gente vai falar já já, que também poderia estar nesse meio de campo. Acaba sendo uma dor de cabeça legal para o técnico Maurício Barbieri, que o melhor para o treinador é isso, é ter um elenco recheado. Não que seja recheado de grandes talentos. Longe que esse elenco do Vasco é um dos melhores. Mas começa a tomar uma forma, começa a ter disputas por posições. E olha, a gente pode dizer que o Vasco, que tem o elenco todo pronto para domingo contra o Palmeiras, está todo mundo liberado, inclusive o Paulo Henrique, lateral direito, está liberado. Ele não jogou contra o Atlético Mineiro por questão contratual, mas volta e provavelmente vai substituir o Paulinho, o jovem Paulinho que foi para Belo Horizonte como opção na lateral direita. A gente pode escalar um time do Vasco titular hoje? Olha, Léo Jardim, Puma. Eu vou pular a zaga central. Léo, Piton, Rodrigo, Andrei, Jair, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Falta um, a zaga, porque é uma discussão sobre Manu Capasso, a dúvida que pintou sábado. Manu Capasso foi contratado para jogar e não jogou. Em função de um problema muscular, de um problema médico, ficou de fora durante 10 dias, voltou aos poucos, não atuou contra o Atlético, que foi o amistoso com um pouco mais de potencial, porque os outros foram jogos treinos contra equipes mais fracas. E o Robson Bambu entrou debaixo de uma enorme desconfiança e fez uma partida monstruosa contra o Atlético Mineiro ao lado do Léo. E aí a dúvida, time que ganha não se mexe? Ou pelo fato do Manu Capasso ter se machucado, estar bem agora, mereceria retornar? Ou não? O Robson Bambu ganhou a posição. Capasso tem que brigar no treino para voltar a ser titular. Eu fui ouvir 2 jornalistas e um especialista na área, melhor do que ninguém para falar sobre isso. Aliás,
Manu Capasso, que hoje faz aniversário de 27 anos de idade. Quem merece jogar? Capasso era titular, se machucou e agora tá bem. Robson ganhou a posição para o sábado em função da inatividade do então titular, mas será que merece sair do time? Eu vou começar ouvindo o especialista, Ricardo Rocha, os maiores zagueiros da história do futebol mundial, zagueiro central, tricampeão carioca pelo Vasco da Gama, fala sobre essa dúvida. Quem joga no domingo, Robson ou Capasso? Hein, Ricardo? Bom, rapaziada, é o seguinte, depende do treinador, às vezes ele mantém uma base. Na realidade, esse time do Vasco, ele ainda não tem, alguns jogadores estão jogando, mas são 3, 4 meses aí, né? Precisa entrosar. Então, eu acho que ele tem uma dúvida sim, ele vai ter uma dúvida entre o Capasso e o Bambu, né? O Bambu jogou muito bem no jogo, né? O Capasso vem de uma lesão, vai depender do que ele definir. Moçada, agora eu acho o seguinte, numa real, deveria voltar quem tá machucado. O cara tá machucado quanto tempo? Pouco tempo. O cara não tá 2 meses parado, né? Entendeu? Então, eu acho que o Capasso poderia voltar. Agora, tem que estar atento, porque o Bambu realmente jogou muito bem. Então, vamos esperar a definição do treinador. Tá machucado pouco tempo, eu acho que o cara tem que voltar, sim, a jogar. E é bom porque o Bambu mostrou realmente que tem condições de ser titular. E isso é bom para a equipe do Vasco. A opinião agora é de Gilmar Ferreira, jornalista, brilhante jornalista do Jornal Extra, que vai falar sobre esse tema. Quem joga para você, hein, Gilmar? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do canal Atenção Vascaínos. Olha, Flávio, é uma pergunta difícil de responder para você. Questão de preferência, eu preferia ver o Capasso nesse time ao lado do Léo. Mas é preciso entender o funcionamento do sistema do Barbieri e é preciso lembrar também que os treinadores hoje em dia jogam muito em função do adversário. Então, talvez para esse jogo, o Barbieri esteja pensando em trazer o Capasso de volta ao time em função do Palmeiras vir ao Maracanã desfalcado de suas principais peças de ataque, fundamentalmente o Rony, e em função do Capasso estar um pouco mais ambientado. Nas conversas que tive com o Barbieri, após o campeonato estadual, ele me falou muito bem desse jogador, disse entender o momento em que ele estava passando, a transferência do Atlético Tucumã para um clube como o Vasco da Gama, numa reta final de campeonato estadual, num período de clássicos, o Vasco enfrentando Flamengo e Fluminense, 2 times já muito mais entrosados, prontos para disputar títulos, e o jogador veio ainda em fase de adaptação e entrou para tentar dar conta do recado. Então eu acho que, pelo que eu entendo, o Barbieri tem uma admiração pelo estilo do Capasso, pela postura, pela personalidade, e não vai desistir dele facilmente. E acho que é salutar essa experiência, essa oportunidade que ele dá para os 2 zagueiros, e acho que quem tem que ganhar é o Vasco. Se você me perguntasse quem você acha que joga, eu acho que joga o Capasso. Tá bom, Flávio? Um abraço, boa noite. E para concluir, o craque do canal Atenção Vascaínos nos comentários, o querido Jean Faísca. E aí, Jean, descasque esse pepino aí. Essa questão da titularidade do parceiro do Léo para o jogo do próximo domingo contra o Palmeiras é um problema saudável que o Barbieri tem para resolver. O Robson, que tem muita desconfiança do torcedor do Vasco, no último sábado contra o Atlético Mineiro, talvez enfrentou aí o principal atacante do nosso futebol nos últimos anos, que é o Hulk. E foi muito bem. O Hulk tinha um enfrentamento com ele, enfrentamento com o Léo, e a zaga vascaína se portou muito bem e venceu aí a maioria dos duelos. O Capasso saiu por uma questão física, eu entendo, mas a amostragem do Capasso até agora com a camisa do Vasco não é nada de espetacular. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se fosse o Piton que saísse por uma partida e o Paulo Vitor tivesse entrado e fosse bem, eu pediria aqui a volta do Piton, porque o Piton já fez várias boas atuações com a camisa do Vasco.
diferente do Capasso, que não tem um número grande de jogos com a camisa do Vasco e acabou errando, inclusive, em 2 lances capitais. Então, eu, se fosse o Barbieri, não interromperia esse bom momento do Robson, daria mais um jogo para ele aí e ficaria observando. O que é preciso ressaltar é que hoje o técnico do Vasco, em algumas posições, tem esses problemas saudáveis, que é ter 2 boas opções para cada posição. Do meio para frente, a gente sabe que ainda falta alguma coisa. Agora, ali na linha defensiva, o Vasco está muito bem servido. Bom, a gente vai saber durante a semana, mas a tendência é que Robson seja mantido pelo técnico Maurício Barbieri para enfrentar o Palmeiras no domingo. Palmeiras que, aliás, joga amanhã pela Copa Libertadores da América contra o Cerro Porteño. Tem um desfalque, o zagueiro Murilo, porque está suspenso e provavelmente vai jogar domingo contra o Vasco, porque há aquela dúvida em relação ao time principal, time suplente, apesar que o Palmeiras tem um elenco, esse sim, um elenco muito vasto. Para vocês terem uma ideia, o time que vai jogar amanhã, provável, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan, ex-zagueiro do Vasco, que entra no lugar do Murilo, e Vanderlan, ou Piquerez, que está recuperado, Gabriel Menino, Zé Rafael e Arthur, que veio do RB Bragantino, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes. Que timaço, né? E a CBF divulgou hoje, através de audiência pública no seu canal no YouTube, a escala de arbitragem para o final de semana. E Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, vai apitar Vasco e Palmeiras. Klein apitou na primeira rodada a vitória do Atlético do Paraná por 2-0 sobre o Goiás, lá na Arena da Baixada. Mas é um árbitro que não apitou nenhum jogo do Vasco, nem em 2021, nem em 2022. É um árbitro que não tem nem esse peso todo, essa fama toda. Será que a CBF não se arrisca demais em botar um árbitro sem tanta experiência, sem tanta bagagem, para jogar num palco recheado com mais de 70 mil torcedores, com 2 grandes clubes, com rivalidades? Não seria melhor ter um árbitro mais pesado? Bom, tá escolhido, Rafael Klein, que ele possa fazer pouca besteira, é só o que a gente pede. Apitar é o mínimo, mas fazer besteira, ficar sendo influenciado pelo VAR, ficar toda hora querendo botar banca, mostrar 6.800 cartões, faz o simples, seu Rafael Klein, que domingo é jogo pra gente ver futebol e não os homens de preto ou amarelo ou azul aparecerem. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre a venda de ingressos, sobre os bastidores da vitória de ontem e o que pode trazer como consequências para a decisão de semana que vem da nova concessão do Maracanã. Vai ser a 7ª para a dupla Fla-Flu ou o Vasco tem alguma chance de ser chamado para discutir também essa parceria, estar nela? E vamos falar sobre Carabarral, sobre Matheus Gonçalves e muito mais aqui na sequência do News. A gente volta já já depois do Dicas de Mendonça. Vou abrir o segundo bloco com o recado do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro, até R$4.000 mensais. Você tem na descrição do vídeo o link para você comprar o curso Lucrando em Home Office. Você paga 47 pratas e tem uma equipe de suporte, dá toda assistência para você. Você aprende tendo uma boa internet. Não é tão difícil assim. E você vai ganhar um dinheiro, que pode ser a sua renda principal ou a sua renda complementar.
Mas se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O Renda Extra está ajudando muita gente. Curso lucrando em home office. O que você tem a perder? Nada. Tem muito a ganhar. É o Lucrando em Home Office. Renda Extra, aqui no canal Atenção Vascaínos. E a Barros Barreto, hein? Barros Barreto Refrigeração, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. Tem montagem de borracha para geladeiras e freezer sob medida, aquela borracha que fica na porta do seu freezer ou geladeira. Se ele não estiver bem vedado, mata o seu aparelho, você tem um consumo de energia ainda maior. O que é pior, ainda arrebenta com os seus produtos. Procure a Barros Barreto, porque é uma das poucas lojas que fazem um reparo dessa borracha. Venda de compressores para geladeiras, venda de peças e acessórios para geladeiras, ar-condicionado e máquinas de lavar. Venda de gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Anote o número, 021 2209 5754. Grande abraço ao querido Douglas. Bom, dia de venda de ingressos. Mais de 30 mil ingressos vendidos. Amanhã abrem-se as vendas a partir de 10 horas da manhã para o público em geral, também para o torcedor do Palmeiras. Mas há uma expectativa de uma venda plena, porque o Vasco fez a solicitação ao consórcio de carga máxima, 70 mil ingressos, e provavelmente até amanhã metade já estará vendido. E agora com o público chegando quinta, sexta, sábado e até domingo ainda pode vender, com certeza vamos ter casa muito cheia. Muita gente alertando a torcida e o torcedor para trocar os ingressos, se você não for sócio ativo. Se você for sócio ativo, você carrega na sua carteira. Se você não for, você tem que trocar o voucher. Por isso é importante já procurar isso cedo, nas lojas gigantes da colina, chegue cedo ao Maracanã para evitar atropelos. Provavelmente vai acontecer um esquema de transporte com as diretrizes de grandes jogos, também com um forte efetivo policial, apesar das torcidas de Vasco e Palmeiras serem torcidas amigas, aliadas, mas sempre há as rusgas com os outros torcedores. Mas, aliás, por falar nesse jogo ser no Maracanã, esse vai ser o último jogo antes da renovação do TPU, da concessão provisória. Na terça-feira que vem, dia 25, há uma grande pressão para um chamamento público, diante principalmente das decisões e dos argumentos infelizes de Flamengo e Fluminense, querendo defender uma boa gestão no Maracanã, porque, por exemplo, dizer que o gramado não suporta partidas seguidas, mas faz sempre isso. Essa semana mesmo, hoje à noite, acontece uma partida, enquanto o Fluminense jogou ontem, o Flamengo joga daqui a pouco, ou joga hoje. Então, não tem argumento. O Fluminense joga sábado, e aí é o jogo do Vasco de domingo que vai arrebentar o gramado? Ora bolas. Ontem, o desembargador Canavaro já deu logo uma marretada na cabeça. Já deixou claro que isso não é um argumento. Politicamente, foi muito importante vencer agora, porque não vai dar tempo para maiores argumentos da dupla Fla-Flu pela retirada do Vasco desse processo. O Vasco, que é bom lembrar, está desde outubro, no dia 27 de outubro, todos os executivos 777, W Torre, Legends, vieram para o Rio para a audiência pública, licitação, abertura dos envelopes, para se saber a melhor proposta. E foi embargada por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e a licitação foi por água abaixo. E aí foi dada mais uma concessão provisória ao Flamengo e ao Fluminense, a sexta, só que agora não tem muito argumento. No dia 12 de dezembro do ano passado, o governador Cláudio Castro reuniu-se com os executivos da 777, também com a direção da Vasco SAF, Luiz Melo estava lá, Carlos Roberto Osório, que é uma pessoa da associação, mas muito próxima também à área política do Rio de Janeiro, e foi prometido pelo Cláudio Castro colocar o Vasco nesse papo, nessa roda de negociações, porque tem dinheiro, tem interesse, quer fazer a coisa melhorar, quer dar boas condições a um bem público do Estado do Rio de Janeiro. É bom que a gente coloque isso aqui. Então, o Vasco espera que essa promessa seja cumprida. O jurídico do Vasco não está se manifestando, não se manifestou depois de ontem, mas nos bastidores se sabe que a vitória de ontem foi uma vitória gigantesca. Foi muito importante e pode ser muito favorável a alguma decisão do governador de não ter para onde correr. Porque, na verdade, se esperava, e o governador tinha essa certeza, que o Tribunal de Contas aprovasse o edital de licitação.
e ele teria, isso se conversa a boca miúda, teria um argumento para dar a concessão provisória mais uma vez a Flamengo e Fluminense, que é o argumento de que agora a licitação está marcada. Sem a licitação, qual é o argumento que ele vai dar? Qual desculpa dará o governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Nicola Missioni, que é o cara ligado à Casa Civil, é o chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, para não dar ao Vasco a oportunidade de sentar-se à mesa e conversar sobre uma questão de gestão? Até porque o Vasco da Gama quer trazer mais dinheiro, o Vasco da Gama tem certeza de uma proposta financeira melhor, traz 2 grandes parceiros e, além disso, também disponibiliza o estádio para todo mundo. Não quer fazer gestão própria, quer fazer gestão aí, no caso, a 6 mãos, junto com o Flamengo e com o Fluminense. Por isso, há argumentos suficientes e, diante da decisão ontem do juiz, que foi muito firme quando disse que não há argumentos para evitar, por exemplo, que um jogo Vasco da Gama e Palmeiras possa ser marcado para outra praça, por mais histórico que seja o campo de São Januário, em função do gramado. O bem público é para que o público possa usufruir, para segurança. Colocar o gramado como empecilho para que, ao invés de 20 mil, 70 mil pessoas possam usufruir de um lazer, foi dado esse argumento ontem pelo desembargador, é muito infrutífero, é muito vazio. E essa defesa ontem do desembargador ao voto positivo para que Vasco e Palmeiras possam jogar domingo vai ser muito ousada. Mudando de assunto, Carabarral, informação que nós trouxemos domingo aqui no canal Atenção Vascaínos, está no Rio de Janeiro. Mas está muito ainda assim, sem informação. Soubemos que ele estava aqui, estava fazendo exames médicos. Pessoal do registro do Vasco esperando porque a janela termina amanhã. Do lado do Santos, falei com o Rafael Oliva, que me deu a informação na segunda-feira a respeito dele na nossa tradicional live, repórter do Diário Lance, que pelo Santos está tudo ok também. Confirmei a presença do jogador no Rio de Janeiro. Agora é esperar. Amanhã provavelmente o anúncio oficial e a inscrição do atleta para que ele possa ser inscrito, já que amanhã é o último dia da janela. A janela que venceu no início do mês e foi postergada pela CBF. A situação de Matheus Gonçalves, a mesma coisa. Eu trouxe essa informação aqui no final de semana também. O Vasco teve interesse nesse atacante que jogou no Sport, jogou no Fluminense. Maurício Barbieri gosta, porque é um jogador rápido, de velocidade, que joga pelos 2 lados. Seria uma opção para quebrar um pouco aquela história de pontas de pés trocados e também de jogadores de velocidade, que o Vasco não tem tantos assim jogando pela beirada de campo. O Vasco fez a sondagem, havia uma rusga entre Marcos Salom, presidente do América, e o Paulo Brax, por conta da saída do Brax lá de Belo Horizonte, quando o América o perdeu para o Internacional de Porto Alegre. A coisa não estava muito legal. Ele fez um approach direto com o presidente, não obteve resposta. A princípio o América pediu uma grana muito alta e o Vasco desistiu. Mas o América voltou a procurar. Essa informação eu tive no sábado, ainda em Belo Horizonte. O América voltou a procurar e aí o Vasco ficou com o pé atrás. O Vasco quer o jogador, sim. Queria o jogador, mas tá fazendo pouca força. Salom terá que facilitar um pouco mais. Não dá para ser assim tanta exigência para um jogador que nem titular no América Mineiro é. Nesse caso, acho difícil que a negociação vá à frente e Matheus Gonçalves não será contratado pelo Vasco da Gama, a não ser que de hoje para amanhã a coisa se resolva. Mas é muita burocracia, muito detalhe, muito vai e vem para um assunto que não está muito forte. O empresário do jogador, Fabrício Mineiro, com quem conversei ontem e hoje de novo, me disse, olha, tá na esfera dos dirigentes, nem comigo eles falam para resolver questão de contrato. O jogador sabe, o jogador quer vir para o Vasco da Gama, está entusiasmado, mas não depende dele. Aliás, por falar em Paulo Brax está em reuniões constantes, chegando tarde no hotel, fazendo todos os papos. Amanhã é dia de reunião com todo o pessoal do grupo, todos os executivos do grupo estarão em Paris, estarão na França para discutir ainda mais, fazer mais levantamentos de jogadores, de atletas, de métodos, de possíveis contratações. Basicamente é isso que o Paulo Brax está fazendo, que é importante para definir da janela do meio do ano para frente como é que o Vasco vai agir. Sábado, o diretor executivo do Vasco estará de volta ao Brasil. Amanhã acontece coletiva de Gabriel Peck. A partir de 2 horas da tarde no CT Moacir Barbosa, nós estaremos lá. Aliás,
Bota aqui embaixo, qual pergunta você sugeriria que eu pudesse fazer? Infelizmente devemos ter uma pergunta só, mas você sugeriria que tipo de pergunta a fazer ao Gabriel Peck? Bota aqui embaixo, de repente eu pego uma pergunta sua e faço, até cito o seu nome. E para encerrar, antes dos registros, dos abraços, eu tenho que mostrar essa foto do Miranda, zagueiro, que foi notícia hoje geral. Chegando com uma bota. Ô Miranda, que bota é essa, meu parceiro? Tudo bem, cada um se veste da maneira que quiser, mas é uma figuraça, o zagueiro Miranda. Quero mandar alguns abraços especiais ao Denis Xavier, membro do canal Atenção Vascaínos, que está fazendo aniversário amanhã e me pediu para mandar um abraço para ele antecipado, porque ele não vai conseguir ouvir amanhã o abraço que eu vou dar. Mas tudo bem, né? Já que ele quer, a gente vai mandar um grande abraço para ele. Quero mandar um abraço para o Júnior Borges. O Júnior Borges que encontrou o Bismarck e fez um registro legal, tirou uma foto, botou lá no Instagram. Grande abraço, Júnior. Quero mandar um grande abraço ao querido Rafa Ribeiro, narrador das transmissões do canal Atenção Vascaínos. Está completando hoje mais um ano de vida. Rafa, muito talentoso, muito craque. E que domingo vai comandar o jogo para Vasco da Gama e Palmeiras, a nossa segunda transmissão no Campeonato Brasileiro. Rafinha, grande abraço, meu parceiro. Que Deus te abençoe. Fazer 2 registros hoje. Um de Manu Capasso, o Vasco até divulgou uma arte, aniversário do gringo, 27 anos de idade. E também do Chico Bento, herói da conquista do título da Copa do Brasil de 2011, grande Éder Luiz, veloz, rápido, com o Fagner jogando. O Fagner tá jogando até hoje, cara, é incrível, né? O Fagner também é imorrível, né? E o Éder Luiz completando mais um ano de vida hoje. Grande abraço, saúde ao querido Chico Bento. E para encerrar, uma lembrança dura, uma lembrança de muita saudade, principalmente porque convivi diretamente com Denner. O grande Denner falecia há 29 anos no Rio de Janeiro, num 19 de abril de 1994. Eu tive a oportunidade de dar a notícia na Super Rádio Tupi da contratação de Denner. Fui agraciado com esse presente, fiz a cobertura dos meses, poucos meses, 4 meses que ele jogou aqui, e sempre foi um cara muito descontraído, mas muito desconfiado também, né? Principalmente com questão de imprensa. Denner, que era um colírio, jogador extraordinário, para você que não viu, que é jovem, jogador de muito talento, muita capacidade técnica, e que morreu num dia que me chama muita atenção, porque me lembro também de meu falecido pai, porque era meu primeiro dia de férias naquela ocasião na Super Rádio Tupi, e o acidente aconteceu na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, e Denner vinha no carro, no carona, e o motorista que guiava o Mitsubishi Eclipse, que era o carro do momento, eles vieram de São Paulo, o carro, ele perdeu a direção, dormiu no volante, e bateu contra um poste na Lagoa Rodrigo de Freitas, e o Denner, que estava dormindo, foi enforcado pelo cinto de segurança de uma maneira muito trágica. Me lembro que meu falecido pai me ligou dizendo: Flávio, acho que as suas férias vão ter que esperar um pouquinho. Me passou a notícia, me lembro, fui para a Lagoa Rodrigo de Freitas e vi a cena, que é claro que a gente não esquece nunca mais, e muitos dos amigos e irmãos que até hoje convivo, e o saudosíssimo, querido e amado Roberto Dinamite, Luizinho, Alexandre Torres, Jorge Luiz, todos muito emocionados, muito mesmo consternados pelo passamento de uma forma tão abrupta, tão dura, tão difícil. E fica aqui a saudade de um grande craque que nos deixou há 29 anos nesse mundo e que deixou saudade, com certeza, pelo grande craque que foi. Amanhã tem muita coisa acontecendo no AV+, e tem também no canal Atenção Vascaínos, o Bom Dia Gigante, e tem o AV News à noite. Muita informação, muita coisa esquentando para o jogo de domingo, Vasco da Gama e Palmeiras às 4 horas da tarde no Maracanã. Não se esqueça, amanhã 10 horas, abertura para quem não é sócio para comprar o seu ingresso. Vamos lotar o Maracanã, porque o Maraca é de todos. Grande abraço, uma ótima noite. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!